Vamos lá, nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14. Sois a luz. Jesus fala, vós sois a luz do mundo. É a lição 105 do livro Fonte Viva. Quando Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras, salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio, a iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição em doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquisições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre. E a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. A gente percebe que Emmanuel pega vários versículos do Novo Testamento, seja dos Evangelhos, seja do livro Atos dos Apóstolos, seja da Carta de Paulo, ou seja das Epístolas, até mesmo do Apocalipse, que estão fazendo a mesma exortação para cada um de nós. Agora ele pega um versículo em que Jesus fala para os seus discípulos, sois a luz do mundo. E vem dizer para eles, qual é a missão da luz? A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras, salvar vidas. Então a gente já parte do princípio seguinte. Vocês já perceberam quando tem um local todo escuro, imagina um lugar escuridão, aquele breu mesmo, acende uma luz, aquela luz pode ser perceptível de muito, muito, muito distante. Olha só, porque que é interessante, né? Até as definições, quando fala assim, né? A escuridão é a ausência de luz. Luz não é a ausência de escuridão. Né? A luz ela tem vida própria. A escuridão, quando não tem luz nenhuma, quando você botou aquela luzinha lá no meio do nada, aquilo ali vai servir de referência. Porém, tem uma observação. Em um mundo como o nosso, a comparação é perfeita. A gente acende a luz e o que acontece no verão? Fica aquele monte de insetos, né? Mariposas ao redor da luz. E essas mariposas, elas estão ao redor da luz, primeiro, por carência mesmo. Nós temos carência de luz, todos nós precisamos de luz. Teve uma época que era a luz do candelabro, como vem dizendo aqui, a luz da vela. Hoje é a luz elétrica, a gente precisa de luz o tempo todo. E a luz, o objetivo dela é esse, é clarear caminhos, é varrer sombras, é salvar vidas. Mas Emmanuel vem chamar a nossa atenção. Luz precisa de combustível. Se não tiver combustível, a luz não se mantém acesa. E qual é o combustível para manter a luz acesa daqueles que estão se candidatando? Não vou dizer esse termo, né? A gente evita às vezes dizer esse termo, né? Discípulos, apóstolos, ou então, vamos botar assim, desempenhando nossas atividades. A gente gosta de usar o termo discípulo, apóstolo para aqueles que são mais missionários, que estão há mais tempo, embora a gente já viu em outras lições que Emmanuel não recomenda isso. Ele recomenda que a gente assuma a responsabilidade, né, e dê continuidade, mas você vê que ele pega vários versículos para falar a mesma coisa, para exortar cada um de nós. O que ele vem dizendo para a gente? Vamos estar repetindo aqui algumas informações que a gente vem trazendo ao longo dos nossos estudos. Que primeiro, a gente está numa época em que não é mais justificável uma pessoa frequentar uma determinada religião apenas para buscar conhecimentos, às vezes somente para poder assistir, vamos botar, uma reunião pública no centro espírita, um culto numa igreja evangélica, uma missa na igreja católica. O interessante para cada um de nós é que quando termine essa reunião, que a gente precisa dela, a gente precisa o tempo todo do estudo, a gente precisa de vigiar e orar, e para vigiar a gente tem que ter o conhecimento do Evangelho.
né? O conhecimento do Evangelho a gente vai adquirir com a leitura, mas é muito bom também a gente ver as interpretações que outras pessoas mais bem preparadas trazem para a gente. Mas não é o suficiente. O interessante é quando termina esse culto, essa missa, essa reunião pública, a gente procurar os dirigentes da casa, da igreja que a gente está e falar, vem cá, o que eu posso fazer? Aonde eu me enquadro aqui? E fatalmente, se a gente não trouxer uma proposta de trabalho, é claro que aqueles que são dirigentes da instituição vão observar, primeiro, os objetivos principais daquela instituição. Você vai enxergar toda instituição religiosa que esteja realmente cumprindo o seu papel, ela vai ter uma série de atividades voltadas para a sociedade, voltadas para atendimento de um público específico, né? Então, eles vão estar trazendo aonde tem mais necessidade, onde tem uma carência maior, vão estar te enquadrando num determinado serviço. Ou então, é muito também interessante, quando, depois de passado um determinado tempo, a gente começa a trazer novas atividades, a gente vai à direção a direção da direção, é isso mesmo, a direção da instituição. A gente vai até lá e eu posso trazer essa proposta tal aqui para casa. Nós mesmos tivemos a oportunidade de levar umas deram errado, outras funcionaram durante algum tempo e depois pararam, outras permanecem até hoje. Mas pelo menos é a tentativa nossa de estar colocando esse combustível aqui o tempo todo, né, em funcionamento. Então o que acontece? Em primeiro lugar, vamos ver quais são as necessidades da instituição que eu vou me vincular. Vamos lembrar, né, essa é uma frase que eu estou sempre usando e que é uma frase que a gente traz no coração: fazer bem você pode fazer em qualquer lugar, mas compromisso é bom que seja em um local só. Senão você fica igual aquela pessoa pulando de galho em galho, indo para outros vários lugares. Não, assumir o compromisso aqui, ótimo. Porque a gente vai perceber que no mundo que a gente vive hoje, é bom a gente preservar um pouco a nossa casa, o nosso lar das atividades religiosas, porque acaba concentrando, misturando as coisas e, igual aconteceu com o Chico Xavier teve um determinado momento que ele foi obrigado a se mudar e ir para um local porque a coisa estava aumentando tanto, crescendo tanto que os familiares dele não estavam preparados e nem são obrigados a estarem preparados, porque cada fruto tem seu momento de amadurecer. Então é bom que a gente escolha e centralize as nossas atividades numa instituição qualquer. Então primeiro alguém vai dizer onde está a carência maior, está precisando de gente na cozinha, está precisando de gente para uma determinada atividade X ou não, e depois com o tempo a gente começa a trazer novas atividades também e colocar acima de tudo disciplina. O nome desse combustível no primeiro momento vai se chamar disciplina, porque disciplinar uma atividade no bem costuma ser uma tarefa complicada aqui na Terra, porque parece que os convites, os obstáculos, parece que o tempo todo se conjugando para não permitir que a gente dê os primeiros passos. Quem toma coragem de dar os primeiros passos e começa a sentir, né, a felicidade, a alegria de estar servindo ao Cristo, de estar trabalhando junto com a espiritualidade amiga, independente do nome que dê, gente. Se for na igreja evangélica, vai dizer que é o Espírito Santo, vão dizer que é o próprio Jesus, né? Se for em outro lugar, cada um vai ter uma leitura, mas a gente começar a sentir essa felicidade de ter feito a diferença na vida de alguém, de ter pessoas que poderiam ter corrido para o caminho do suicídio, ou então de cometer grandes crimes e de repente, por conta de uma palavra amiga, de um momento de reflexão, ou de um momento de desabafo também, ou usando só o nosso ouvido, ou aliviar as suas dores, a gente começa a sentir uma felicidade que a gente não tem como traduzir em palavras. A gente só convida a vocês incessantemente: se permitem dar o primeiro passo. Aí vai falar assim: ah, mas eu tenho tantas coisas para fazer. Não, mas olha só, quando a pessoa quer e tem disposição para fazer isso, eu me lembro de uma companheira que, se ela qualquer hora ela ouvir isso aqui, ela vai saber que eu estou falando dela, mas ela tem uma filha especial que necessita de cuidados e mesmo assim ela conseguiu encontrar tempo para ir uma vez a cada 2 semanas na nossa obra social ajudar um fisioterapeuta e ajudar fazer aquela escala, fazer a relação dos pacientes do dia, organizar fila, entra e tal. É esse o trabalho. Cada um vai fazer aquilo que tem aptidão e também afinidade também, principalmente, para poder estar fazendo. E assim a gente desenvolve esse combustível para fazer com que a gente se torne luzes,
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.